Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje nós meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12 e de 17 a 20. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres por vossos nomes estarem escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. O Santo Evangelho de hoje coloca como centro da nossa reflexão a escolha e o envio dos 72 discípulos. São Lucas inicia o texto dizendo que Jesus escolheu 72 discípulos e os enviou. O número 72, nesse contexto, nos transmite a ideia de que o desejo de Jesus é que a boa nova do Evangelho chegue à totalidade dos povos. Nosso Senhor diz no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 38 e 39, Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Jesus não só escolheu e enviou, mas antes também capacita para a missão. Ele transfere aos discípulos uma autoridade que não é deles, que não é humana, que eles não tinham, para que eles possam exercer o que lhes é confiado. Afinal, eles vão aonde Jesus mesmo iria. Quando você confia a alguém algo que você deveria fazer, se preocupa antes que o que será feito seja igual ou melhor do que você faria. Assim também nosso Senhor deu aos discípulos a condição e as instruções necessárias para o bom desempenho da missão. Por outro lado, quando você vai representar alguém ou fazer algo que alguém lhe pediu, e você sabe que a pessoa que lhe pediu é perfeccionista, zelosa no que faz, a responsabilidade é muito maior
pelo fato de saber que deve manter o padrão da pessoa a quem lhe pediu. Meus queridos irmãos e irmãs, quantas vezes nós já não ouvimos essa expressão: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos? Por isso pedi o dono da messe que mande trabalhadores para a colheita? Será que de fato estamos nos empenhando de forma que mudemos essa realidade? A messe continua grande, mas os trabalhadores não têm que ser poucos para sempre. Será que estamos nos colocando à disposição e nos comprometendo com o anúncio do reino de Deus? Ou, ao menos, pedindo ao dono da messe que mande mais trabalhadores? No exercício da missão, devemos confiar plenamente na providência de Deus. Afinal, o que somos chamados a anunciar é Jesus Cristo e não a nós mesmos. Quem eu sou ou quem tu és não fará diferença para o mundo, e sim quem é aquele que tornou aquilo que tu és. Os discípulos, de fato, foram anunciar o Senhor e, depois de terem vivido tantas experiências, voltaram entusiasmados para contar a Jesus. Estavam contentes porque até os demônios os obedeciam por causa do nome de Jesus. Mas Jesus os disse que a alegria maior está no fato de saber que seus nomes estão escritos no livro da vida. Aqui entendemos que toda a razão de ser e existir está em tornarmos-nos discípulos do Mestre e nos colocar à disposição para servi-lo. Que possamos nesse dia aprender da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, a dizer sim a Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui o servo do Senhor. E colocarmos-nos ao serviço da messe do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.